Professor Rodrigo Prando, desde Collor, a gente se acostumou a ver pedidos de impeachment contra presidentes da República. E cada vez que algo novo surge, parece que é uma crise pior do que a anterior. Esta talvez seja uma das maiores, porque a gente está numa crise profunda desde o governo de Dilma Rousseff. Me lembro que talvez há um mês, quando estive aqui, falei que essa era uma crise múltipla, porque ela está uma crise de liderança política, uma crise política, uma crise econômica e uma crise ética e moral. Sim. Então, a conjugação, né, desses elementos, dessas crises todas, nos traz essa situação tão difícil, a ponto de ser quase que impossível, nos dias que correm, falar de política separado da polícia. O caderno de política no jornal, o caderno de polícia ficavam distantes, parece que hoje eles estão do lado ou na mesma página, o que é muito triste, por um lado, mas por um outro mostra que, evidentemente, as instituições estão funcionando e buscam, de certa maneira, investigar e punir, como a gente vê agora, por exemplo, o Eduardo Cunha, que foi a figura mais poderosa da República e aquela que deu início ao processo de impeachment da presidente Dilma. No caso do presidente Temer, em que pese todos esses problemas, né, da sua conduta, que eu ainda coloco muito pouco republicana, de ter recebido Joesley e por isso ter sido gravado, né, na calada da noite no Palácio do Jaburu, em que pese tudo isso, que já seria o suficiente para em outros países do mundo o governo cair, não é muito pouco provável que o presidente da Câmara, presidente em exercício agora, né, Rodrigo Maia, leve à frente os pedidos de impeachment, a ponto da OAB, que foi uma das que entraram com o pedido de impeachment, recentemente ter cobrado celeridade ao presidente da Câmara, que obviamente, sendo da base do governo, não tem interesse em levar isso para frente. Até porque, professor, a gente acompanhou isso já vimos essa história no ano passado, né? A crise estava instaurada no governo da ex-presidente Dilma, o impeachment trouxe ainda mais instabilidade para o país. Claro. Passar por isso de novo é uma coisa que ninguém gostaria. Claro, ninguém gostaria, mas a gente tem sempre que pensar o seguinte, né? Até que ponto a leitura fria da lei tem que ser sobreposta ao momento, ao contexto político. Que foi uma das grandes discussões nas semanas que se passaram do julgamento, né, da cassação da chapa Dilma Temer. Sim. E também fiz uma brincadeira, mas não menos importante, não sei, mas de toda forma parece que esta chapa não tinha como dar certo, né? Porque ou juntos ou separado, periga de não completarem 4 anos. Penso que agora, depois de passar o epicentro da crise, que foram as gravações, se eu não me engano, numa quarta-feira, na quinta-feira parece que a República ia cair. E aos poucos isso foi diminuindo ao ponto de o governo continuar. Então Temer tem uma capacidade que a presidente Dilma Rousseff não tinha, que é de fazer política. Dilma nunca gostou de política. Dilma nunca gostou de políticos. Dilma tinha uma carreira feita à burocracia estatal. Ela foi ungida por Lula e foi trabalhada pelo marketing do João Santana. Michel Temer foi presidente da Câmara dos Deputados. Vice, é um articulador, ele recebe, ele faz o cafezinho, o chá da tarde, o happy hour. Ela não fazia. Então, Dilma, na questão do impeachment, quando foi reeleita, tinha o poder de direito, porque era reeleita, legalmente falando. Não tinha o poder de fato, porque ela não governou até que saiu impedida 1 ano e 8 meses depois. Temer, com todos os problemas, continua mantendo o poder de fato e de direito. Claro que com muitos solavancos, porque parece que cada vez mais a governabilidade dele vai se esvaindo, mas ele continua, ele mantém. Não se pode fazer a mesma leitura de presidente Dilma e de presidente Temer, em que pese os dois serem da mesma base que os levaram à eleição e reeleição.